Gostaria de convidar vocês para, quem está com sua Bíblia, aplicativo, lermos Mateus capítulo 22. Mateus 22. Jesus, ele usou algumas formas, era de contar parábolas. Parábola é uma história fictícia, que ele pega elementos da realidade para trazer lições para mim e para você. Então, é o que Jesus mais usou, porque ele conseguia atingir o público dele de pessoas com um alto cognitivo, intelecto, e pessoas também semi-analfabetas, que tinham suas dificuldades de interpretação, de entendimento. Então, ele contava essas parábolas do que temos aqui. Mas essas parábolas que chegam até mim e você, ela tem uma função bem interessante. Por exemplo, eu lembro quando eu fazia o seminário de teologia, eu não via a hora de estudar o livro de Apocalipse ou o livro de Daniel, para destrinchar verso por verso, entender os significados e tal. E qual foi minha alegria, digamos assim, quando eu percebi que nas parábolas de Jesus, nós temos muito mais questões proféticas do que exatamente o livro de Apocalipse. Mateus capítulo 22 é uma dessas parábolas, e eu queria lê-la com vocês. Mateus 22 diz assim: de novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e até mataram. O rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados, indo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu, ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Jesus pega um exemplo de uma festa, de um casamento, que era algo comum que se acontecia em reinados, em famílias ricas, em imperadores. Rico, e vale lembrar desde o comecinho que ele está falando assim, ó, o reino dos céus é semelhante a isso que eu vou falar para vocês, tá? Então ele conta uma história para falar assim, ó, presta atenção nessa história, que ir para o céu, reino dos céus, tem muito a ver com isso aqui que eu estou dizendo para vocês, que é um dos primeiros autores cristãos que temos, se eu não me engano, 2 séculos, ou nem isso depois de Cristo. Ele diz assim: na cultura judaica do primeiro século, quando um rei ou um homem rico realizava um casamento, as vestes nupciais eram providenciadas pelo anfitrião. Segundo registros arqueológicos e históricos, os convidados não precisavam trazer suas próprias roupas. Ao chegarem, recebiam uma túnica limpa, apropriada para a ocasião. Barclay vai falar também que isso era um símbolo de pertencimento. Mas fato é que, se você entrar bem na história, você tem um pai, preparou uma festa para casar o filho. E aí ele manda convidar todas as pessoas. E um pai, rei, tem as pessoas que são importantes, e ele está convidando as pessoas importantes. E ele manda os seus servos ir chamar. Os servos vão e eles não dão a mínima para esse casamento. Não, eu tenho outra coisa para fazer. Eu tenho os meus negócios, eu tenho isso para fazer. Não vai dar para ir lá, então não vamos. Os servos voltam até o rei e falam: rei, seguinte, a gente foi, levou o convite e trouxemos o convite de volta, porque disseram que não vão vir no casamento porque existem outras prioridades, eles têm outros negócios. O rei falou: não, acho que eles não entenderam. Vão de novo e falam: olha, já matei os bois, cevado, ou seja, vai ser uma churrascada daquela, já está tudo preparado, eu vou perder isso tudo? Não, a festa já está preparada, prontinha. Então volte lá e reafirme com eles que eu estou convidando eles, o rei, para o banquete do meu filho, do casamento do meu filho. Eles pegam os convites de volta e vão até essas pessoas. A Bíblia vai falar na parábola que essas pessoas ficam bravas. Ei, já não falei que eu não queria? Não. E aí a parábola, Jesus, por isso que é parábola, uma história fictícia, usa até de uma hipérbole ali, de falar assim: eles maltrataram os caras que foram convidar. Alguns eles até mataram. Não, a gente não quer ir nessa festa. A gente já falou que não quer ir, a gente já falou que não vai, não adianta. E fizeram tudo isso. Aí os que sobreviveram voltaram para o rei e falaram: rei, na comitiva não veio completa de volta, porque alguns nem sobreviveram. Como assim? Bem, além de não querer vir, nos maltrataram, fizeram mal a gente e não vão vir. Ah, é? Tropas, exército,
vão até a casa desses aí que maltrataram os meus servos. Lembre-se dessa frase. Vão até a casa desses que maltrataram os meus servos. E tire a vida deles, queime as casas deles. E façam esse mal que eles fizeram também a eles. Aí foi. História fictícia, parábola. Aí voltou, aí o rei, bem, banquete está aí. Festa está preparada. O filho vai casar. Cadê os convidados? Onde estão os convidados? Aí chama os servos. Servos, cadê os convites? Pega os convites. Sai pelas ruas e convide todos que vocês acharem. Se estiver deitado no chão, se for morador de rua, se for mendigo, convide todos. Senhor, se a gente achar um pessoal que é do mal, convide todos. Todos aqueles que vocês forem ver, vocês vão entregar o convite, vão trazê-los até aqui, vai falar para estar aqui na nossa festa, porque já está tudo preparado e a festa precisa dos convidados. Aí eles foram, convidaram, e vai falar que a festa foi repleta. Todos aqueles que foram convidados foram exatamente até essa festa. Tem um negócio interessante aqui, que é o que Barclay também vai falar, que ele diz assim, esse convite não era um convitinho simples, que nem a gente recebe assim hoje. O convite era algo grande, então eles saíam de quase, praticamente carruagem. Por quê? O convite era uma roupa. Então as pessoas, elas, quando eram convidadas, elas tinham uma roupa preparada para a medida delas. Do jeitinho delas. Ó, para você ver a indignação do rei, que falou assim, cara, eu preparei tanta coisa para esse pessoal, eu fui lá, fiquei sabendo da medida deles, ou seja, eles já imaginavam que seriam convidados, e agora eles não vão vir, ó, a indignação do rei. Aí ele pega e fala assim, não, pode buscar todos aqueles que vocês acharem. Então o que acontece na história? Eles vão com essa roupa, convida a pessoa, e a pessoa comparece à festa. O convite de entrada não era um papel, era chegar vestido com aquela veste. Chegou, o cara da porta fala, pode entrar, está com a veste, tudo igual, pode entrar, pode entrar. Se chegar sem a veste, era uma forma de não ter aceitado o convite do rei. Ou seja, eu não aceito o favor que você fez por mim, então não vai entrar. Nessa festa, se você não coloca o convite, a veste nupcial que o rei pediu, aqui nessa festa você exatamente não vai entrar. E aí o que acontece no fim da história? O rei fica sabendo que está cheio, deu certo, festa, todo mundo comendo, e ele vai lá dar uma voltinha lá para ver a festa. Quando ele passa o olho, todo mundo com a mesma roupa, ele vê alguém com roupa diferente. Falou, soldado, vem cá, o que aquele rapaz está fazendo com a roupa dele? Ou seja, como é que ele entrou aqui? Porque o convite é a roupa que eu mandei. Como que esse cara entrou aqui? Eu não sei, vou lá chamar ele. Chama ele. Cara, como que você entrou aqui sem a roupa? E aí o que ele faz? Ele tira aquele rapaz dali, expulsa aquele rapaz dali, porque o rapaz, lembre-se bem, ele queria usufruir dos benefícios da festa. Comer, beber, tá ali, mas ele não queria aceitar o que o dono da festa tinha preparado para ele. Eu quero beber, eu quero comer, mas do meu jeito. Não do jeito que o rei está me pedindo. Eu quero entrar nessa festa, eu quero ser agraciado, eu quero ficar aqui, sei lá, até a alta madrugada, eu quero curtir isso aqui, mas do meu jeito. Colocar essa roupa que o rei está fazendo para mim, não. Essa roupa eu não vou colocar. E de alguma maneira, é como se a Bíblia não dissesse, mas não dissesse, ele conseguiu entrar nessa festa, do jeito dele, com a roupa dele, mas rapidamente, por todo mundo estar igual, ele foi detectado ali. Foi expulso dessa festa, foi mandado embora, porque não era exatamente isso que o rei queria. Então, assim, aí a gente volta ao começo da parábola. Jesus fala assim, vou contar uma parábola para vocês. O que eu vou contar é semelhante ao reino dos céus. Bem, essa parábola ela vai ter uma aplicação, como todas têm, de imediato, que é para quem Jesus estava contando, e tem aplicação para nós também. Jesus contava essa parábola para falar assim, pois é, a gente chamou o povo de Israel. A gente chamou os judeus, a gente convidou eles para a festa, mas o que eles fizeram? Maltrataram os meus servos, maltrataram os meus profetas. Então é o seguinte, agora, não é à toa que no Novo Testamento, logo depois Paulo vai vir abrindo o evangelho, tanto para gentios quanto para gregos, judeus, agora Jesus fala assim, bem, agora eu convido a todos. Lembrando que no Antigo Testamento, você tinha que fazer parte de uma nação para ser de Deus. Era mais ou menos assim. A nação do Estado do Espírito Santo é de Deus. Os outros estados não são. Então, se você era um paulista, um mineiro, se você era um paraense, você tinha que mudar para o Espírito Santo, para andar junto com o povo daqui, para ter certeza que estava no meio do povo de Deus. Aí Deus chega e fala assim, cansei, não dá, vocês como povo, olha o que vocês estão fazendo com o futuro banquete do meu filho, não dá mais para ter vocês. E aí o que Jesus faz, né, quando ele vem, ele dispersa o convite a todos. Todos, não há acepção de pessoas, de nacionalidade, não há acepção mais. Todos são convidados, judeus, gregos, estoicos,
Todos são convidados. Gentios, é o que Paulo mais vai fazer, venham, porque o rei da festa mandou convidar quem? A todos. Todos agora podem fazer parte dessa festa. Inclusive, e a parábola vai dizer isso, maus e bons. Você não precisa chegar numa santidade para ser convidado por Deus. Deus te convida do jeito que você está e depois Ele vai te transformar. Maus e bons, todos que vocês encontrarem e que estiverem dispostos a vir exatamente até aqui a minha festa, é isso que vai acontecer. Essas pessoas vão poder participar dessa festa, desde que estejam com o seu traje muito bem apropriado ali. Quando a gente vai ver essa parábola do que Jesus vai ter a dizer para a gente, tem um livro chamado Parábolas de Jesus, de Ellen White, ela diz assim: a veste nupcial na parábola representa o caráter puro e imaculado que os verdadeiros seguidores de Cristo possuirão. Ou seja, eu quero ir nessa festa, eu quero ir nesse banquete, mas eu não posso ir do meu jeito. Não dá. Eu estou indo numa festa, eu estou vestindo uma veste do caráter imaculado, da justiça de Cristo Jesus em mim, e eu não posso pegar essa veste em algum momento e falar, tira isso de mim. Eu vou desse jeito mesmo. Não dá para ir desse jeito. A festa que o rei está preparando, na qual nós vamos entrar, é uma festa especial e o convite nos é ofertado. O convite é as vestes de Cristo Jesus. Por isso que não dá para, eu posso até ir do jeito que eu estou, mas eu não entro do jeito que eu sou. Por isso que a gente fala, você vem para Jesus do jeito que você está. É o que ele foi chamar o pessoal. Olha, chama maus, bons, morador de rua, tal, pode chamar todos. Agora, para entrar na festa, aí não dá para entrar do jeito que eles vão chegar aqui. Aí tem que pôr a veste nupcial. Aí tem que pôr a roupa. E esse era o problema que vai acontecer na parábola. Ellen White, até continuando no próprio livro dela, ela diz assim: é a justiça de Cristo, seu caráter imaculado, que mediante a fé é comunicada a todos os que o aceitam como Salvador pessoal. Aqui, essa parábola ela é muito interessante, que ela vai falar com vários públicos. Por exemplo, você pode ser um dos convidados do rei que não está aceitando o convite. Já parou para pensar nisso? Que Jesus pode estar mandando alguém te convidar para alguma coisa, para ele, ou transformação de vida, e você está falando, não, eu tenho outras prioridades. Não quero. Cara, eu já te falei que isso não é para mim, eu tenho outros compromissos desse dia, eu não vou. Bem, você pode ser esse público. O público que Deus vai falar, preparei tudo para eles, o banquete está preparado, e eles negaram uma vez, negaram outra vez, agora é a minha vez de negá-los também. Você pode ser esse público, que é o público, digamos assim, preocupante, que conhece o rei, morava no território do rei, no reinado do rei, mas decidem não ir e pronto, e ainda fala assim, ei, para, não quero mais esse convite, não insiste isso comigo, eu não vou mudar, eu não vou fazer. Alguns podem estar nesse público. Alguns de nós, e é o que eu entendo talvez a maioria aqui, sejamos os servos, que o rei fala, vai convidar, vai lá chamar, um banquete preparado, falta os convidados. E nós, como servos, o que nós fazemos? Nós vamos. Aí a gente fala de Jesus para os nossos pais, nossas mães, maridos, esposas. A gente fala para os nossos amigos, pessoal do trabalho. E na maioria das vezes, o que você mais recebe? Não, eu tenho outras prioridades. Não, nesse dia eu tenho uma outra coisa para fazer. Não, eu não vou. E aí talvez você, por aquele amor e a pedido do rei, para que insistir, porque pouco tempo nos resta, talvez você ainda vai ouvir de algumas pessoas, cara, não vou, já te falei. Talvez a gente arruma até desgaste. Não é isso que eu quero para a minha vida. Se você escolheu isso para você, vá, seja feliz. Eu não quero isso para a minha vida. Talvez nós sejamos esses servos que estamos sendo talvez maltratados e muitas coisas estão acontecendo. Mas esses servos são servos de Deus, defendidos exclusivamente por Deus. Ou você pode ser esse pessoal que é chamado depois e atende o chamado. Ou seja, existiam outras prioridades no evangelho onde eu participava, mas agora Cristo Jesus, o grande rei, está me convidando para estar nessa festa, para estar nesse lugar, mesmo eu não tendo porte, mesmo eu não tendo conhecimento, mesmo eu não estando no meio deles. E aí o que vai acontecer é algo que a parábola vai deixar para mim e para você refletir, que é muito espetacular. Por exemplo, Barclay vai falar, o pesquisador arqueológico, que as roupas eram preparadas sob medidas para os convidados. Então eles viriam com as roupas, nada brega, preparada na medida para os convidados. Os convidados não quiseram, foram mortos. E agora manda levar os convites, que são as roupas, para todos que acharem. Qual a chance da medida bater? Quase zero, pequena. Possivelmente, é o que Barclay vai falar, naquela festa onde estava todo mundo com as roupas iguais, tinha gente com roupa muito apertada,
Bem, é o que deu, coube, me fez entrar, mas está apertado. Possivelmente, tinham pessoas com roupas que pegaram o convite e foram muito largo, negócio soltando ali para a manga e tal, mas é assim que entra na festa. Eu prefiro entrar com a roupa larga do que nem entrar exatamente nessa festa. Possivelmente, o Barclay vai falar que esse rapaz que foi pego com a roupa dele deve ter falado assim: muito apertado, com essa roupa eu não vou não, eu vou do meu jeito. Ou, não, muito larga, está muito cafona, ficou muito feia essa roupa em mim, não combina comigo, eu vou do meu jeito. E foi, porque se recusou a usar uma roupa que, segundo ele, não ficava nas medidas dele. Essa eu creio que é a maior preocupação da parábola, não é à toa que ela vai transitar bem aqui nessa questão do rapaz que não tinha a veste, porque é o que Jesus vê, o que nós passamos no nosso dia a dia. Possivelmente, alguns de nós queremos entrar no céu do nosso jeito. E assim, o reino dos céus é semelhante a essa parábola. Do seu jeito, não vai entrar. Não vai entrar. Existe uma outra maneira de entrar. Você está sendo convidado, como todos são convidados. Mas para entrar, tem que vestir as vestes preparadas para você. E pode ser, e eu tenho quase certeza, que pode ser que as suas vestes aperte um pouco. Que não seja as vestes da maneira como você gostaria que fosse. Não é o seu modelito. Não é exatamente o que você escolheu para você. Não é o estilo de vida que você gostaria para entrar nessa festa. Pode ser que essa roupa aperte algumas questões na sua vida e você fala: bem, isso aqui está muito apertado para mim, está muito desconfortável para mim. Porque para alguns de nós, ao irmos para Cristo, exige de nós algum sacrifício, o que aperta a nossa vida às vezes. Não é assim um mar de rosas que nós fazemos tudo da melhor maneira possível. Exige de nós deixarmos algumas coisas que nós gostamos, algumas coisas queridas, e isso aperta a gente. Ou, na maioria das vezes, Cristo nos dá uma liberdade desconfortável, como um manto largo que está desconfortável para a gente. Talvez está largo, não está combinando, não está legal. Todo mundo que olha vê que está diferente, fala: nossa, mas essa roupa é muito larga para ele, né? Não, parece que não bate. Bem, de alguma forma nós estamos vestindo essas vestes. Nós não somos os israelitas, nós não somos os judeus para quem essa roupa foi propriamente preparada. Somos todos aqueles que Jesus veio e convidou e falou: venham todos, convite está aqui. Alguns a roupa vai apertar, outros a roupa vai ficar larga demais. Mas sem essa roupa, sem essa veste, é o que ele vai falar, você não consegue entrar no reino dos céus. Roupas essas, que apertada ou larga, foram costuradas pelo próprio Cristo Jesus. É a justiça dele que está ali em nós, para que nós possamos exatamente entrar nesse reino. No reino que ele fala, bem, essa parábola, lembre-se, é semelhante ao reino dos céus. Então, assim, para nós como cristãos, para nós que estamos aqui, que adoramos a Deus, algumas coisas apertam e vão apertar. Porque do seu jeito não vai dar para entrar. É do jeito de Deus. E eu não sei a roupa que lhe foi ofertada, se é larga demais ou apertada demais. Mas é com essa veste, com esse estilo de vida, que você vai conseguir chegar lá. Sem esse estilo de vida, não existe nem a possibilidade de acontecer o que aconteceu no final da parábola. Não existe a mínima possibilidade de olhar lá no céu, Deus terminou o mundo, subiu todo mundo, levou e falou: ué, o que o cristiano está fazendo aqui? Não era para estar no céu. Essa possibilidade no céu, ela não existe. Ninguém vai entrar no céu sem as roupas sagradas de Cristo Jesus. Sabe o que é interessante? Quando eu falei que essas parábolas são proféticas, é muito legal. Daniel, por exemplo, capítulo 7. Daniel 7. Olha o que vai dizer. Aquilo que nós acreditamos, num juiz investigativo. 7, verso 9 e 10. Diz assim: continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram como chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo, uma nave saía de diante dele. Milhares e milhares o serviam. Miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. O juiz investigativo, que é exatamente o momento profético do qual nós passamos. Ou seja, estamos sendo investigados. Quem é que está com a roupa? Quem é que não está com a roupa? O problema de Jesus não é a roupa larga ou a roupa apertada, lembre-se disso. O problema de Jesus não é um modelito.
ter ficado legal para todos que estão à nossa volta. O problema que Jesus encontra com a gente é a nossa aceitação de ou do nosso jeito, ou exatamente do jeito que Ele está pedindo para nós. Apocalipse também, capítulo 14, seguindo quase que a mesma profecia, sabe que nós, como igreja adventista, ressaltamos bem Apocalipse 14, as 3 mensagens angélicas, é aquilo que faz de nós um povo profético. Apocalipse capítulo 14, verso 7, diz assim: dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Que juízo é esse? É o juízo do qual nós já estamos participando. E Deus já está percebendo aqueles que estão usando as vestes e aqueles que não estão usando. Aqueles que estão passando dificuldades, porque as vestes estão muito apertadas, e aqueles também que estão passando dificuldade nesse mundo, porque as vestes estão largas demais, não está combinando conforme esse mundo está andando. E é como se ele falasse assim, olha, o importante para mim é o convite que você aceita. A roupa está aí, é para você usar. Para alguns aperta, para outros afrouxa. Ellen White diz assim: quando os homens aceitam a Cristo, Ele lhes dá uma veste de justiça pura e imaculada, que é preparada para o grande dia do juízo. Essa veste, ela não pode ser fabricada nem produzida por nós. Essa veste é a aceitação da justiça de Cristo Jesus em nossa vida. Por isso que eu torno a falar, não é do meu jeito que eu vou conseguir entrar. Aquele cara na parábola que conseguiu entrar do jeito dele, foi expulso. Nós nem pela porta dos fundos a gente vai conseguir entrar de uma outra maneira. Então, assim, existe a maneira certa de nós entrarmos. Por exemplo, falar de algo do nosso meio, algumas roupas apertadas que usamos, porque exige renúncia, exige submissão, exige sacrifício. Quantos de nós aqui em nosso meio não perdemos alguns empregos porque declaramos que somos sabatistas? Nós temos um dia especial de guarda ao nosso Senhor Cristo Jesus. Então esse emprego não é para você. Aperta. Agora você vai ter que ser mandado embora, que você aderiu a uma nova crença e eu preciso de você no sábado. Tchau. A roupa aperta. Quantos de nós não usamos essas roupas apertadas que por seguir a Cristo Jesus dá uma apertada, mas a gente com foco em Jesus fala, não, eu quero chegar lá. Então mesmo que essa roupa aperte, eu quero chegar lá. Quantos de nós hoje, principalmente vocês mulheres, não temos a nossa luta de nos vestirmos com modéstia num mundo totalmente sexualizado? Sabe, poder falar bem, desse jeito para mim não dá. Nessas vestes, não mostra Cristo Jesus quando as pessoas olham em mim. E aí aperta, e aí a gente começa a ter algumas dificuldades também, exatamente por fugirmos do padrão que esse mundo prega para nós. E aí Jesus falando assim, olha, não é do seu jeito, não é do jeito desse mundo que você entra. É com a roupa que eu dei e fiz o convite para você, apertando ou ficando larga. Bem, quando nós dizemos não a algumas coisas populares, alimentícias que temos desse mundo, né? Nós, como não, a gente não come isso, a gente não faz uso disso, aperta. A gente perde um pouco de círculo social, a gente perde um pouco de pessoas que podem estar ao nosso lado, porque nós mudamos os nossos hábitos de viver, da saúde, e isso aperta um pouco a gente. Mas a gente fala, não, mas é assim que eu vou entrar. Porque do meu jeito que eu estava vivendo, comendo, bebendo, não tem como entrar. Então, se é desse jeito que eu vou conseguir entrar, é exatamente assim que eu vou. Quantos de nós não tem que ficar rejeitando alguns entretenimentos inadequados para aqueles que seguem a Deus? São lugares, músicas, filmes, sei lá o quê. Coisas que a gente fala assim, cara, eu que sigo a Deus, não me convém fazer isso aqui. Então, e a gente perde mais uma vez desse mundo do qual fala que tem que ser de um jeito e a gente vê em Cristo Jesus tem que ser do outro. Então, assim, eu não sei se a sua roupa, que é o convite que você aceita de Jesus, está te apertando ou está um pouco cafona demais porque está muito largo. Mas é com essa veste que você entra. Sem essa veste aí que Jesus te convidou, não tem como entrar. E aí nessas vestes a gente vai fazendo alguns ajustes para caber na veste. Não é ajustes na veste. Então, Jesus faz convite para nós de diferentes formas. Alguns aqui tiveram que deixar muita coisa para seguir a Cristo. Outros já estavam no caminho que pouca coisa mudou. Aí é com Jesus, e Ele que está dando a roupa, o convite, Ele que sabe que nós precisamos ou nem precisamos mais. Fato é de que nós temos uma maneira de entrar no céu.
de participarmos dessa festa, dessas bodas. E lembre sempre disso, não é do nosso jeito, não é do nosso jeito. Por isso que eu queria implorar para você essa noite que assim, se você é esse público que está sendo convidado a Cristo Jesus, cuidado para não colocar prioridades na frente de Cristo Jesus. Porque pode ser que tem pessoas que te amam muito, que estão convidando você, insistindo com você. Às vezes até que hoje você vê, eu vim aqui hoje, mas porque fulano quase que me obrigou. Bem, essas pessoas te amam. E seria muito bom que você não negasse os convites de Deus, não negasse os convites de Jesus. Se você é esse público que é o servo que está indo convidar, o que talvez seja a grande maioria aqui, Jesus vai fazer justiça por você. Fique tranquila quanto a isso. Ele tem algo preparado para você e Ele sabe exatamente tudo que está acontecendo. Ele sabe todos os nãos que você leva quando você quer propagar Cristo Jesus, a mensagem. Ele sabe de tudo isso. Mas Ele quer conservar você e Ele vai te ajudar. E você continue fazendo parte ou não dessa terra, morrendo ou não, sendo injustiçado ou não, Ele tem um lugar especial preparado para você, desde que você continue com essas vestes. Agora, se você é desse que foi convidado e está adentrando, mas a roupa está apertada ou está larga, vai com essa roupa. Com essa roupa você entra. Lembre sempre disso. Do seu jeito, você não vai conseguir entrar. Jesus preparou algo muito especial para mim e para você, para que nós possamos estar lá no céu com Ele. Essa parábola é uma parábola profética, é uma parábola que vai refletir o que vivemos hoje, de forma profética, desde 1844. O juiz investigativo está aí. Aqueles que morreram já estão sendo investigados. Bem, morreu com a veste ou morreu sem a veste? Nossa, esse aqui usou a veste até o finzinho, mas no fim falou, apertado demais, deixa isso para lá, não quero seguir, não quero parar de comer. Esse, infelizmente, não vai poder entrar, porque ele morre sem as vestes. Nós, eu e você, estamos vivos. E nós podemos falar para Jesus assim, Jesus, realmente essa roupa está me apertando demais. Me dê força para conseguir passar por esse caminho, porque eu não quero tirar essa roupa, as vestes de Cristo Jesus de mim. Não quero que isso saia de mim, porque eu quero entrar no céu. Então me ajude, mesmo nesse momento de aperto, a chegar até o Senhor e poder ter certeza que eu vou estar no céu. Senhor, essas roupas estão meio largas, está meio cafona, parece que eu não estou combinando com o mundo mais. Eu estou no meu trabalho, na minha escola, as coisas estão muito diferentes, o estilo de vida. Mas me faça viver para o Senhor e não para as pessoas, não querendo agradar as pessoas que estão ao meu lado, seja a roupa larga, seja a roupa apertada. Fato é de que uma dessas roupas você tem, se você se sente convidado por Cristo Jesus a adentrar ao céu. Sem ela você não entra. E eu vou tornar a falar de novo, do seu jeito você não entra. A festa é de Deus, a festa não é minha, a festa não é sua. Ele mandou o convite é uma roupa, é uma veste. E essa veste, a gente tem que estar com ela. É o nosso convite, é o nosso passaporte de entrada. Caso contrário, a gente vai dizer bem claro que assim, eu até quero os benefícios, até quero a comida, até quero o banquete, mas eu não quero a forma como você me convidou. E aí Deus vai falar, bem, se não for dessa forma, não entra. Eu já consigo imaginar muitos de nós adentrando nessa festa com as nossas vestes. Alguns com as vestes apertadas de que sofreram durante muito tempo. Alguns com as vestes que parece que nunca casou, sabe? Parece que assim, parece que sou um peixe fora d'água, parece que Jesus está exigindo demais de mim, parece que não tem como cumprir isso aqui. Eu tenho problemas no trabalho, eu tenho problemas no casamento, eu tenho problemas na escola, eu tenho problemas com a minha família de sangue, eu tenho problemas com pessoas, parece que Deus está exigindo, como assim Deus, perdoar? O Senhor sabe o que é perdoar essa pessoa? Sangue, é amigo, patrão, o Senhor sabe o que dói, o tanto que aperta em mim, ter que liberar esse perdão e tal. Meu filho, é com perdão que você entra, sem perdão você não entra. Eu sei que está apertando, sei que tem que engolir algumas coisas, mas o evangelho é esse. Então, você está convidado, a gente está te esperando para a festa, mas é desse jeito aqui. Do seu jeito, de rancor, de ódio, de maldade, não entra. Não adianta que não entra. Não adianta, até onde a gente está na sala VIP, falar, não adianta forçar a maçaneta. Sabe quando você vai abrir uma porta e a porta não abre? Deus está falando assim, não force a maçaneta. Porque pode ser que tem porta que você está querendo abrir, que eu estou deixando claro para você que ela não é para abrir para você. Só que você está forçando tanto para abrir, que uma hora ela vai abrir. E eu vou falar, olha, não é o que eu escolhi para você.
Eu tentei evitar, eu travei a porta para ela não abrir, porque o que vem do lado de lá não vai te fazer bem, mas você forçou tanto que a porta abriu. Agora é você sozinho, tem algumas consequências a acarretar a sua vida aí. Então é o seguinte, Deus falando assim, ei, não force a maçaneta. Não force a abrir uma porta a qual Deus não está abrindo para você. E nós, quando estamos perto de Deus, nós conseguimos saber de maneira audível até de Deus, falando assim, não é esse caminho para você. Essa porta não é para você, ela não vai abrir. Agora, se você ficar forçando, ela vai acabar abrindo. E aí não é aquilo que eu planejei para você. Bem, vista as roupas que eu preparei para você. Vista as vestes que eu preparei para você. E aí a gente já pode começar a imaginar todos nós com a mesma veste, participando desse grande banquete, no qual Cristo Jesus vai estar nos servindo. Eu me lembro de uma ilustração do querido saudoso mais vivo ainda, pastor Jorge Luiz Dias, foi até o pastor que me batizou, que eu lembro de um dia dando estudo, ele falou assim, cara, você imagina que a gente vai entrar no céu, vai ter uma mesa de prata lá no céu, onde nós seremos servidos. Você vai sentar, tem uma mesa de prata lá, e você vai ser servido de coisas que você nem imaginava, de tão boas que são. Aí ele falou assim para mim, e aí, Cristiano, na época ele me chamava de Cristianinho, e aí, Cristianinho, você imagina que lá na ponta vai estar sentado quem? Aí eu, Jesus. Ele, não, na ponta pode ser eu, pode ser você. Eu falei, mas Jesus? Jesus vai estar tocando no seu ombro e falando assim, e aí? Está satisfeito? Quer mais? Quer que eu traga o quê? Jesus vai ter a alegria de ser o nosso garçom nos servindo ali, porque Ele sabe o quanto a nossa roupa apertou, Ele sabe o quanto a nossa roupa folgada nos fez parecer deslocado desse mundo, nos fez parecer um espantalho desse mundo. Ele sabe o quanto a gente sofreu. E esse momento de alívio, que é quando a gente senta à mesa, Ele vai falar, não precisa levantar não. Eu pego para você. Você não tem ideia da alegria que eu tenho de agora estarmos juntos, sem problema, sem maldade, sem corrupção, sem ladruagem, sem problema no casamento, sem rancor, sem ódio. Fica sentado. A festa eu preparei para você. Eu sou o anfitrião. Eu vou ser. Você está com a roupa. Você está com a roupa. E eu sei que essa roupa apertou. É como Jesus falasse assim, eu também tive lá. E a minha roupa apertou às vezes. Eu estava dando estudo aí para o Galgo agora falando, você deve lembrar aqui na Bíblia, você leu a Bíblia, por isso que você está aqui inclusive, você deve lembrar quando eu cheguei lá no templo do meu pai e vi vários mercadores lá, cara, eu fiquei irado com aquilo, o sangue subiu e eu saí derrubando um monte de coisa, ou seja, tinha hora que a roupa apertava. Você deve lembrar que quando eu perdi o meu amigo Lázaro, eu chorei, porque eu comecei a perceber a dor que é perder alguém que você conviveu e tanto ama. A roupa para mim apertou lá embaixo também. Eu sei o que você passou, eu sei a dor que você levou até o fim da sua vida ao perder alguém que você tanto amava. E olha que eu, Jesus, já sabia que Lázaro ia ressuscitar dele 10 minutos, mas eu havia perdido alguém que eu tanto amava. Eu sei o quanto a sua roupa apertou. Eu sei o quanto a sua roupa fica frouxa, larga. Olha, eu era considerado por alguns um mestre, por alguns um rabino, mas alguns parece que não acreditavam que eu era nada, nem professor, nem nada. Parece que eu estava fora desse mundo. Para alguns que criam que eu viria o Messias, para alguns eu era um baderneiro. Para alguns eu estava provocando uma crise política, ou seja, eu sei o que é essas roupas largas, eu sei o que é parecer viver fora desse mundo. Parece que a gente é um espantalho aqui, as pessoas nos veem de outro. Eu sei o que foi viver com essas roupas largas. Por isso que agora que você está aqui com as suas roupas e por causa delas você conseguiu entrar, nem se levante. Fala o suco que você quer beber. Fala, você gostou do abacaxi, né? Não tem aquela coroa horrível que vocês tinham lá embaixo, ele está bem mais docinho. Não pinica a língua, deixa que eu trago para vocês, é um outro abacaxi. O que mais você quer comer? Eu vou trazer para você. Sabe, esse Jesus está esperando só a gente com essas vestes para participar exatamente dessa festa, desse lugar maravilhoso. Então eu convido você essa noite a se conformar que se está apertado ou está largo, é com essas vestes que você vai entrar no céu. E eu convido você a já se imaginar nessa festa, todos nós com as nossas vestes, recebendo o nosso garçom, Cristo Jesus, para poder exatamente nos servir. Mas lembre-se, do seu jeito, você não vai entrar. Você só entra do jeito do que o anfitrião está te pedindo, com as vestes que ele está te entregando. Que possamos pensar nisso, para que isso realmente possa nos dar firmeza de caráter, que apertando ou não, a gente vai permanecer firme naquele caminho. As roupas estando largas ou não, a gente não vai desistir. A gente não vai cortar pedaço dessa roupa não, vai continuar larga. Eu não vou emendar essa roupa apertada não, porque eu não posso colocar aqui, o Apocalipse já falava, não acrescente aqui aquilo que não tem. Então, não sou eu que vou acrescentar e não sou eu que vou tirar. E a gente está passando por esse juízo investigativo e já estamos sendo investigados se estamos usando ou não a roupa. Pouco tempo nos resta, e esse tempo que te resta, não tire essa roupa.
não tire essas vestes, porque apertado ou não, é assim que você vai entrar. Vamos louvar ao nosso Deus e, através desse louvor, imaginar eu e você com as vestes brancas, entrando nessa festa e falando: acabou, todo aquele mal acabou, e agora, com as vestes que eu estou, é só festejar. Vamos juntos louvar a Deus. Minhas lamparinas estão acesas, já estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já imaginei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos cantar. Maranata, Maranata. Imaginei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos cantar. Maranata, Maranata. Um fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu Cristo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu Cristo esperado, eu abro a minha casa. Estou só te esperando. Vem, vamos cantar. Maranata, Amém. Vamos orar. Pai, a gente quer muito continuar com essas vestes. Às vezes está apertando muito. E a gente, como diz Paulo, o bem que a gente está querendo fazer, a gente não está conseguindo. E a gente acaba fazendo mal que a gente sabe que é mal e não deve fazer. E nesse mundo como ele está, ó Pai, está assim apertado de servir. Não tem sido fácil. Tem sido uma vida mais tranquila e mais fácil fazer da maneira contrária do que aquilo que a Tua Palavra nos pede. Mas a gente quer te garantir, ó Pai, aqui hoje, a gente não vai tirar essas vestes, ó Pai. A gente vai com elas até o fim, porque elas serão lavadas no sangue do Cordeiro.
E nós entraremos no céu, ó Pai, para aí sim ter uma veste confortável na nossa medida, que está esperando por cada um de nós. Tem momentos também que não está fácil, ó Pai, as vestes parecem que estão muito largas, parece que as pessoas nos olham como pessoas que não vivem nesse mundo. As pessoas nos olham como pessoas que acreditam em quase que em conto de fada, em Arca de Noé, em serpente que falou, são tantas críticas, mas nós vamos continuar com essas roupas, ó Pai, porque sem elas nós sabemos que não iremos entrar no céu. E a gente quer entrar. A gente não quer servir disso que fazemos aqui nessa comunidade como um estilo de vida que nos fez bem enquanto vivemos aqui. A gente não quer só isso. A gente quer sentar, a gente quer entrar por aquele portal de pérola, a gente quer sentar naquela mesa de prata e a gente quer ser servido pelo Teu Filho Jesus, porque a gente sabe o quanto Ele vai estar feliz de estarmos lá. E muito obrigado pela forma como o Senhor anda nos tratando, porque a gente tem remendado algumas vestes, a gente tem rasgado algumas, de vez em quando a gente sai com elas, às vezes a gente tem vergonha de estar com elas, e mesmo assim o Senhor tem corrido atrás de nós, mesmo assim o Senhor tem nos buscado, porque o Senhor quer nos salvar. Nos perdoe por isso, ó Pai, mas nessa noite nós queremos te dizer, a gente vai continuar com as vestes que o Senhor nos convidou e a gente quer que esse momento chegue logo. A gente já está se imaginando com as vestes colocadas em nós e a gente adentrando esse local tão especial para que tudo isso acabe de maneira definitiva e possamos vir ao Teu lado, ó Pai. Então, apertando o folgado, a gente pede um pouco mais a Tua ajuda. Desistir a gente não vai e a gente quer te confirmar isso, ó Pai, nos ajude. Desistir a gente não vai. Apertado ou folgado, ó Pai, nós vamos nos ver face a face no céu. Nos dê essa certeza e o Senhor tem nos dado e nós queremos te dar essa certeza também. Em meio aos choros, em meio aos casamentos que se acabam, em meio ao desemprego, em meio à doença, em meio a pessoas que amamos e perdemos, que não estão aqui mais, a gente quer te dar essa garantia, Pai. Nós vamos chegar lá em nome de Cristo Jesus. Esse é o nosso pedido. Amém, 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 Senhor.